bem com o pão. Voltamos aqui, irmãos, conversando com a irmã Milene, da Igreja de Sapucaia do Sul, e ela já trouxe para a nossa experiência aí com os e-books e também com o livro Padrão Divino para a Família. Irmã, aproveitando aí o teu momento, né, que nós estamos aqui falando do ministério de mãe e de esposa, fazer um paralelo aí, né? Cuidando hoje da Radassa, 2 mesinhos, tendo que dar de mamar ainda, né, no seio materno, né? Então fica aquela função, né, que eu tenho que me alimentar, porque eu estando bem alimentado, o que eu vou alimentar também a criança é produto, né? O que vai sair no leite é produto da minha alimentação. E aí vamos fazer um paralelo à nossa função na igreja, né? Nós como membros do corpo de Cristo também está aí, é uma mãe amamentando, né? Eu preciso me alimentar bem para que aquilo que eu vou depois conseguir apacentar, aconselhar, instruir conforme o Senhor quer através da minha vida, porque é Ele que nos usa, né? Eu vou estar bem alimentado e aí vai sair algo que é nutritivo para aquele que precisa, que ainda é uma criança, um recém-nascido, não sabe nem como se alimentar, né? Que nem, vamos fazer um paralelo da Radassa, né? A mãe precisa pegar ela e colocá-la no peito para que ela possa comer. Senão, porque ela, por conta, não adianta chegar para a Radassa e dizer: Radassa, tá lá na livraria, se o que tu quiser comer tem lá. Tu vai lá porque tu precisa ir na livraria lá e comer bastante, tá, Radassa? Ela não vai ir, né? E às vezes a gente não se dá por conta, como quantos membros da igreja, né? Membros, nossos irmãos em Cristo, que ainda não sabem se alimentar sozinhos. Eles têm um instinto, eles têm uma dor que eles sentem fome, uma necessidade, uma carência. Mas eles irem buscar o alimento ainda não sabem. E a gente precisa, né, alimentá-los, né, Milene? E aí faço aqui bem esse exemplo aqui da Radassa, né? Como hoje está cuidando e como a gente precisa cuidar dos irmãos aí. Isso, irmão. Uma coisa assim que eu fiquei muito tempo agora, que eu parei com, era responsável pela livraria da igreja. Então, além de vender os materiais e ter toda aquela comissão diante do Senhor, tinha a livraria. E Deus trabalhou muito meu coração. Ainda trabalho. Porque como uma boa sanguínea, eu tenho bastante justiça própria, né? Então, assim, eu tinha experiências, né? Porque a gente tu não escuta e não ouve e não lê todos os materiais, com certeza. Às vezes tu pode ter muitos, né? Que a gente, de manhã escuta um, de tarde o outro, fora as ministrações que a gente tem ao longo da semana, né? Então, quando eu escutava o material, a gente vê, assim, os irmãos passando por situações. Tu vê a igreja, enfim, tu compartilha com um, compartilha com o outro. E eu ficava, assim, muito justiceira diante de Deus, porque eu via que os irmãos não gostavam de adquirir os materiais. Aí, às vezes, tu compartilhava. Os irmãos também não estavam ou lendo o material, ouvindo o CD. Ou, irmão, tu assistiu o Café com Cristo? Tu viu que eu falar? Pois é, não assisti. Irmão, tu assistiu, não foi desobediente? Ai, pois é. Aí a gente vê assim que a gente sempre tem uma desculpa para não se alimentar do Senhor, né? E aquilo assim trabalhava no meu coração, porque eu acabava julgando e ao mesmo tempo ficava triste por saber assim o quanto aqueles materiais, porque quando eu precisava e eu ia buscar, os materiais me socorriam. Eles te socorrem a todo tempo, né? Te livram desse ego nojento que está dentro de nós, né? E aí eu comecei a ficar, e Deus começou a ministrar dentro do meu coração, né? Que eu não posso falar para alguém que algo é bom se eu não vivo aquilo. É um testemunho, né? É que nem se eu for num restaurante natural comer uma comida gostosa, eu chego pro irmão e digo: irmão, vai naquele restaurante que a comida lá é muito boa. Mas se a comida é ruim, eu digo: irmão, nem vai lá que a comida é ruim. Então como é que eu vou convencer o meu irmão que aquele material, aquela comida é boa, se eu não como dela? Não experimentou, não sabe o gosto que tem. Então Deus começou a me ministrar que existem, né, que a gente precisa se alimentar, porque o Senhor disse que a boca fala do que está cheio o coração, e que é do coração que vem a fonte da nossa vida, né? E como é que eu vou transmitir vida para o próximo se eu não estou ali também me alimentando? Então, assim, Deus começou a trabalhar no meu coração que eu deveria mudar a estratégia. Então, quando eu pegava um material para meditar, não sei se isso acontece com os irmãos, né? Estou ali lendo Esposa e Modelação, porque eu sei que tem áreas que o Senhor precisa trabalhar em mim. Estou lá lendo Esposa. Daqui a pouco chega uma irmã. Irmã, preciso compartilhar contigo. E qual assunto que é? Exatamente aquele. Né? É aquela área. Aí tu tá ouvindo um material sobre perdão, porque Deus ministrou ali.
Aí, de repente, Deus coloca alguém para compartilhar contigo, seja ímpio ou irmão, né? Tu tá passando, e Deus, tu vê que Deus é tão perfeito que Ele sempre faz, né, tudo redondinho. Então, tu tá vivendo aquele momento, Deus coloca alguém que tá passando por aquele momento. Então, vocês juntos se edificam. E Deus uma vez me deu uma experiência sobre isso, que Deus me constrangeu, que a gente foi fazer uma viagem, na época a gente tinha loja em Esteio e salão de beleza. E naquela época a gente foi fazer uma viagem para comprar mercadorias, então a gente aproveitava a ida e a volta para ouvir material. E não sei porquê, né, eu senti que eu tinha que ouvir o CD da depressão. Eu não estava me sentindo assim com algum que eu deveria ler aquele material, estava até lendo outros. Mas naquela viagem eu sempre tinha aquele CD, eu tinha uma curiosidade de saber o que mais tinha, porque eu já tinha lido o livro, mas eu queria saber o que tinha dentro do CD, né, para receber do Senhor. E aí, como eu trabalhava também com muitas mulheres, muitas pessoas, e o mal hoje, né, é a depressão das pessoas, e eu tinha experiência, falei, vou ouvir o CD da depressão. Aí nós fomos e voltamos escutando o CD. Quando eu cheguei para trabalhar no outro dia, eu estava ali, eu tinha a livraria onde a gente trabalhava, eu tinha um espaço que era o Cuidados para o Coração, que a gente tem até hoje, né, no comércio, que a gente brinca que quem é bonito por dentro é bonito por fora. Então a gente ministra o quanto a gente precisa estar bonito dentro, que a gente trabalha muito com a área da beleza, né, para estar bonito por fora. Então a gente tinha um espaço Cuidados para o Coração. E eu estava num atendimento naquela época e a pessoa chegou e disse, eu achei interessante esse CD, e pegou o CD da depressão. E aí eu nem me lembro até hoje o que eu falei para ela, mas eu comecei a falar que eu tinha ouvido aquele material. E que aquele material falava disso, comecei. E ela me olhou e disse assim, eu quero levar porque eu estou precisando exatamente disso que tu falou. Aí eu falei alguma coisa para ela. E ela levou aquele material, né? Ela já até tinha acertado a conta dela, ela voltou e pagou aquele material separado. E disse que ia levar porque ela precisava, porque exatamente aquilo que eu tinha falado era o que ela precisava. E ali Deus me constrangeu, porque às vezes eu preciso conhecer os materiais. Eu preciso não só porque eu estou sentindo que tem uma área ali que eu preciso de um reforço, mas eu preciso estar sempre, né, pedindo direção. E Deus foi a direção dele, eu tenho certeza, porque Deus sabia que naquele dia aquela pessoa ia estar ali. Porque se eu não tivesse ouvido, eu não ia falar de assuntos que tinha naquele CD. Que podia tocar ela para ela poder se alimentar daquele material. Exatamente. E ali Deus me ministrou assim da questão que quando a gente está buscando o alimento, Deus ele coloca as pessoas, não só as que não conhecem o Senhor, para a gente poder compartilhar, né? E também nós entre os irmãos para a gente poder, né? Como diz a palavra, se exortar, lavar os pés. Então a necessidade que a gente tem, porque é uma coisa que Deus ministrou um tempo atrás, né? Até que um dia eu fui convidada para ministrar e Deus me exortou muito através, que eu acho que sempre é um propósito de Deus quando a gente precisa ministrar, a gente não tem nada para dar, aí o Senhor vai ali e justamente sempre é uma área que a gente está em débito, né? E Deus ministrou muito aquele versículo que agora eu não lembro onde está, que diz que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aquilo ficou tão marcado que até hoje eu fico com aquilo no meu coração. Se eu não me alimentar de Cristo nessa área, eu não vou viver por Cristo, eu vou viver por mim. E essa não é a vontade do Senhor, né? E eu vejo assim que isso é muito difícil, porque a gente briga, porque a gente quer viver por nós. Então a gente acaba buscando aquilo que eu quero. Mas eu só vou viver por Cristo quando eu me alimentar de Cristo. Porque é impossível, né, irmão? Quando a gente ouve o ministério, ouve os materiais, não ser exortado para a gente praticar aquilo e se aperfeiçoar no Senhor, né? Pelo menos se eu não ouço o ministério da palavra, eu fico isolada, eu não cresço. Porque está sempre exortando, está sempre ali, né, mostrando as áreas que a gente precisa se alinhar diante do Senhor, né? Que bênção, né? Nós aí vendo aqui o testemunho da irmã Milene, como o Senhor já nos prepara, né? E como a gente pode ser aí ferramentas afiadas na mão do Senhor, né? Preparadas. Aquela palavra que diz, né, do machado embotado, né? Imagina se a pessoa chega lá na loja assim, esse material CD de depressão, o que é, hein? Isso aí é bom. E aí a gente vai ficar naquilo, é bom, né? Até cortar aquela lenha ali, ou seja, a pessoa ser convencida de que aquilo realmente vai ser bom para ela. Imagina quanto ia levar, quanta insistência, né? Quanto a gente precisa de convencimento, né? E isso, Milene, também é uma coisa que eu sempre toco, né? Nessa questão de vender os materiais.
Milene está aqui, tá dizendo que tem um empreendimento e nesse empreendimento está lá com os materiais para vender. E o quanto isso às vezes nos bloqueia, né? Ah, mas será que vender é bom? Porque, né, vou vender. Claro que se a gente tem a condição e o intuito do Senhor, ou seja, o mover do Senhor para dar o material, dá também, irmão, não tem problema nenhum. Mas o vender o material é sim uma direção de Deus. Agora, eu não acredito, né? Por exemplo, assim, de qualquer material desse aí, eu ter qualquer contraindicação. Por exemplo, eu vou dizer que o material é bom e não é bom. Eu não acredito nisso, irmãos. Eu acho que não tem como, porque eu tenho convicção que todo o material que está ali é bom para o nosso crescimento, né? Nós precisamos dela aí, né? Oi, olha quem chegou. Hã? Quem chegou junto? Claro que é a mamãe, olha só como é interessante, né? A criança, eu quero ficar com a mãe. Assim também são, a gente aproveitando esse paralelo, que eu estou aqui aproveitando o Ministério de Esposa e Mãe da Irmã, para poder nos ministrar, né? Como tem essa questão do apego, irmã, né? A questão do apego, a gente vai lá, a gente apacenta, a gente aconselha. Daqui a pouco, não, eu tenho que falar com a irmã Milene, senão eu não resolvo as questões da minha vida. E aí tem muitos materiais que ministram isso também, e o Senhor sempre nos diz que o importante é a gente mostrar Cristo para as pessoas, né? Olha que interessante, o Senhor aproveita tudo para nos ministrar, né, irmã Helene? Exatamente. Tu sabe, irmão, que eu tive uma boa experiência no Senhor com isso. Porque quando eu comecei no Senhor, meus primeiros passos, onde eu comecei a amamentar, né, a tomar o leite, como o Senhor diz, né, a criança que busca o leite, eu comecei pela terapia. Foi o primeiro contato que eu tive, assim, profundo. E eu me lembro, assim, que eu desejava aquele momento, porque desde o primeiro dia, assim, eu vi que não era, né, no caso a terapia com a irmã, né, que aquela pessoa que estava ali, que hoje eu vejo, né, que era o vaso, não era ela, porque quando a primeira terapia eu compartilhei, desabafei, e ela disse assim, vamos abrir a Bíblia? E aí ela disse, tu lê. Aí a gente chega a engasgar, porque a gente abre a Bíblia, eu fazia anos que eu não abri uma Bíblia, né? E tu não consegue nem ler aquelas palavras. E aquilo, assim, me respondeu de algo que eu tinha muita dúvida, né? Então a gente compartilha tudo na terapia, né? Que fica entre nós, terapeuta e Senhor. E eu tinha muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas que me afastavam de Deus. E ali eu pensei assim, não pode ser. Isso é de Deus. Porque essa pessoa nunca me viu na vida. Ela me dá uma resposta exatamente o que eu precisava. E eu vi assim que sempre era aquele procedimento. Porque eu chegava e comparava e dizia, e aí, irmã, o que tu acha? Vamos ver o que Deus acha? Aí ela abria a Bíblia, ela virava para mim e dizia, lê. Aí eu lia. Aí quem é que falava comigo? Deus. E ela ali, então, me explicava às vezes, né, de uma forma que a gente precisa ali dialogar. Terminava a terapia, toma uma comidinha, teminha de casa, escuta o CD. Eu levava o CD para casa e eu escutava e aquele CD sempre respondia. Então, eu ouvia, né, através dos CDs do ministério, a palavra do Senhor, o fluir, e eu chegava lá e era aquele papelzinho cheio de versículo para estudar em casa. Era os temas de casa que até hoje eu tenho guardado. Né, que era uma listinha, sempre tinha um papelzinho com os versículos que eu tinha que ler em casa. E ali eu tinha um carinho muito grande pelaquela irmã que Deus usou para eu crescer. Mas eu sempre via que para ela me dar aquela direção é porque ela se alimentava de Cristo. Então eu não tive assim, aquela coisa, eu corria, às vezes dava um sufoco, eu mandava uma mensagem, eu ligava, eu procurava para compartilhar. E eu nunca tinha um direcionamento, porque às vezes a gente quer ouvir um conselho. O que eu faço? Mas nessa área, o que eu faço? E ela dizia, vamos ver o que Deus fala? Aí ela ia lá e mandava eu procurar o material tal. Ela ia lá e mandava eu procurar na Bíblia. Irmã, está escrito assim. E tu acabava tendo aquele relacionamento de carinho em Cristo, mas eu sempre olhava que o Senhor usava aquele vaso, porque não tinha como ela me falar aquilo. Não vinha dela, era de Deus, né? Então, assim, foi algo que eu tive uma experiência muito positiva, né? E hoje, né, eu tento, assim, que quando Deus me permite, claro que no início a gente vê que as pessoas dizem, irmão, tu é isso, e a gente chegar ali e dizer assim, olha, não sou eu, é Cristo, aí tu tem que ministrar, e porque é uma coisa assim, irmãos, a gente,
às vezes tem receio e vergonha de falar algumas coisas. Tudo tem um jeito, é que nem o material, a irmã falou, a gente tem vergonha de vender o material. Mas por quê? Porque Deus ainda não rompeu algo dentro de mim. Aquela área ainda está em trevas, ela não está descortinada, né? A revelação, como eu vi essa semana, né? O ministério falando, revelação vem de Deus. Então Deus tem que revelar muito na gente. Eu também, assim, no início, e hoje eu não tenho, assim, Deus rompeu. Se eu precisar chegar com o material e falar do material e dizer o valor que tem e que ele é adquirido, eu falo, porque hoje já me revelou o valor que o material tem, por que ele está ali, por que eu preciso fazer. Tem vezes que a gente doa, Deus diz para mim, doa. Tem vezes que eu sinto exatamente, tanto que no nosso, onde nós trabalhamos, tem um espaço com os materiais. Então os materiais ali, todos têm valor, e muitas vezes Deus nos exortou de pessoas chegarem e dizer assim, isso é para vender? Vou levar. A pessoa não perguntou o que era, nem assim, ó, tipo, tá aqui, eu me interessei muito por esse título, até me lembro, foi o CD O Poder das Palavras, né? E realmente foi um homem, que é muito difícil o homem investir, né? A gente até compartilhava, que é a mulher que investe em tudo, a mulher é aberta, né? A mulher, assim, não é muito avarenta, o homem é um pouco mais, né? E eu me surpreendi, porque normalmente é a mulher que pergunta mais, compartilha, e ele chegou, estava acompanhado de outra pessoa, acho que não sei se era esposo, era filha, e ele disse, eu achei muito interessante esse título. É para vender? É, vou levar. E Deus, assim, me constrangeu, né? Porque o Senhor diz que tem os seus escolhidos. Então, o material, eu não sei onde eu vou, eu sempre tenho que ter aquele espaço que ele é visível ali. Quando eu tenho a oportunidade de compartilhar, eu compartilho, deveria compartilhar muito mais. Deus ainda me exorta. Mas algo que Deus deu. E quando eu falo do material que nem, tipo, tu foi no restaurante, tu fala, né? Ai, aquela comida é muito saborosa, a sobremesa, a pessoa já fica com água na boca. Ai, mas eu já tenho vontade de ir lá. Do material, a mesma coisa. Eu sempre compartilho, principalmente a experiência que eu tive. Porque é muito fazer, é bom. Não, ele é bom, eu tinha tal problema, eu tinha problema no meu casamento. Eu sempre falo, porque a gente tem que falar. Eu tinha esse problema. Eu li esse material e resolveu a minha vida. Me deu dicas aqui que não tem, que nem o CD da depressão. A gente fala, quanto que tu gasta de remédio? Gasto tanto para dormir, para ansiedade, para isso, para aquilo. Pois é, olha o valor, né? Que se a gente for ver o valor, né, irmão, do material, é um valor é simbólico, né? Até se tu for comparar com níveis assim fora, né? Aí tu diz, olha só, o investimento que tu vai ter, tu vai terminar de ler esse livro, tu vai estar curado e não vai precisar mais investir em remédio. Aí tu me diz, não vale o investimento, tu vai passar a vida toda, porque os médicos dizem, tu vai passar a vida toda, toma, e a pessoa fica dependente, mas ela continua ali com aquela vida infeliz. Então todos os materiais, assim, quando as pessoas chegam, eu peço para o Senhor, para eu mostrar o valor baseado no que eu tive, porque se eu não tive experiência com aquele material, e eu não vou passar, eu vou dizer, mas nem aquela criança, eu comi lá, mas a comida não era muito boa, porque eu não tive experiência, porque é impossível a gente meditar no material e Deus não dá uma experiência pra gente naquela área. São experiências às vezes diferentes, mas Deus sempre nos dá experiência. Que benção! Nós aqui conversando com a irmã Milene, então o CD Depressão, fica a dica aí também. O CD Terapia Espiritual, hoje a irmã Milene já está, né? Recebia terapia, hoje está como terapeuta no Senhor aí, né? Então tem uma orientação. Como a gente vai orientar de acordo com ela recebeu aqui, né? Tem lá uma orientação também de como ser uma terapeuta, né? Exercer esse papel de cooperador, colaborador em Cristo, para que as verdades dele cheguem de acordo com a necessidade das pessoas. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos em seguida, já já. De bem com o pão.